Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha, professora Edilândia aqui novamente para mais uma aula de matemática, tá certo? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é a multiplicação, tá bom? Vocês já ouviram falar nessa operação? Nós já vimos adição, já vimos a subtração, já vimos os termos dos dois, das duas operações, tanto da adição como da subtração. E hoje nós vamos estar vendo, e estudando sobre a multiplicação. Eu espero que vocês estejam aí já preparados para esses estudos, tá bom? Na verdade, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais, ok? Tornando assim as operações mais simples de serem resolvidas. Quando você soma números iguais, você pode estar também utilizando aí a multiplicação. Vamos começar? Nosso livrinho aqui, nós temos na página 90 um probleminha, uma situação problema, tá certo? Em que diz assim, em cada um dos pacotes, há 4 figurinhas. Quantas figurinhas eu tenho, certo? Aqui nós temos duas situações problemas. Uma desse menininho aqui, desse garoto, e outro probleminha aqui dessa garotinha aqui, tá bom? Vou repetir novamente o que ele diz, ó. Em cada um dos pacotes há 4 figurinhas. Quantas figurinhas ele tem? Eu tenho, No caso, ele está falando. Então, aqui, ó, é um álbum de figurinhas de uma Copa. Essa Copa aconteceu em 2018, ok? Então, ele coleciona figurinhas. No caso aqui, ó, ele possui, 3 pacotes com 4 figurinhas. 4 figurinhas em cada pacote, ok? Então, e a menininha lá diz assim, ó, ganhei uma caixa de bombons da minha mãe. Quantos bombons ela me deu? No caso dos dois, será que sem abrir os pacotes, aqui no caso dele aqui, do garoto, sem abrir os pacotes, a gente consegue descobrir quantas figurinhas ele tem no total, sem abrir os pacotes? E no caso da menininha aqui, sem contar, um a um, será que é possível saber quantos bombons está dentro da caixa? Você abriria todos os pacotes para contar todas as figurinhas? Como você resolveria sem abrir os pacotes e também como você resolveria aqui quantos bombons ela tem aí dentro da caixa sem ter que contar? Bom, na verdade, pessoal, nós podemos resolver através de quê? Da adição e da multiplicação. Vamos mais à frente para vocês verem aí como nós podemos resolver essas duas situações problemas. Vamos lá? Para a página 90. Nesse capítulo você estudará, certo? A multiplicação e resolverá problemas por meio dela. Como podemos calcular a quantidade de figurinhas e de bombons? Nós vimos que lá nós podemos também resolver através de quê? Da adição. Nós sabemos que nas figurinhas ele possui o quê? 4, figurinhas nos 3 pacotes, Ele possui, vamos supor que aqui seja um pacote de figurinhas, o outro pacote de figurinhas e mais outro pacote de figurinhas. Então ele possui o quê? 3 pacotes. Esse é o primeiro pacote, segundo pacote e o terceiro pacote de figurinha. Cada um possui 4. Cada pacote de figurinhas possui 4 unidades. Nesse caso aqui, sem ter que tirar, sem ter que abrir os pacotes,
nós podemos estar resolvendo através de quê? Da adição, né? Então, eu vou somar 4 mais 4 e mais 4, certo? Nos 3 pacotes, possui 4 unidades, 4 figurinhas em cada. Então, 4 mais 4, 8, 8 mais 4, 12, certo? Então, o total de figurinhas que ele possui é 12. Então, nós resolvemos de uma forma sem ter que abrir os pacotes. Então, resolvemos através de quê? Da adição. Mas, professora, nós estamos falando da multiplicação. E aí, como vamos resolver essa operação através da multiplicação, que é no caso das figurinhas, né, do garoto? Então, eu posso transformar, sim, essa adição na multiplicação. Mas como, professora? Vou contar quantos grupos, quantos pacotes eu possuo. Olha, ele possui 1, 2, 3 pacotes. Então, no caso aqui, vai ficar, ó, 3 vezes. Lembrando que o sinal da multiplicação é vezes, ok? Vezes, a gente coloca esse xzinho aqui, tá bom? Ó, isso aqui chama-se vezes, é o sinal da multiplicação. Então, no caso aqui, eu vou transformar essa adição na multiplicação. Eu tenho, ó, vou repetir novamente, tá? Ó, 1, 2, 3 pacotes, ó. 3 vezes, quantas figurinhas tem em cada pacote? 4 figurinhas em cada pacote, não é assim? 3 vezes, ó, 1, 2, 3. 3 vezes, que é o 3, é a quantidade de pacote, vezes 4, que é a quantidade de figurinhas que possui em cada pacotezinho, tá bom? Então, vamos fazer a multiplicação. Lembrando que o sinal é vezes. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Ok? Então, aqui foram 2 formas, né, de estar resolvendo aí a operação, né, relacionada à quantidade de figurinhas do garoto lá, tá certo? Que a gente viu lá no início do capítulo. Ok? Através da adição 4 mais 4 mais 4, 12. E transformando essa adição na multiplicação, nós tivemos 3 vezes 4, que é igual a 12. Vamos agora ver, né, verificar aí como nós vamos resolver a quantidade de bombons. Vamos voltar lá? Pronto, agora vamos para os bombons. Vimos que a quantidade de bombons lá é bastante bombom que nós temos lá na caixinha, né? Então, vamos voltar lá na figura para a gente ver lá, que é melhor, na figura dos bombons. Nós temos aqui, ó, uma linha, outra linha e outra linha, né? Nós temos 1, 2, 3 linhas. Com quantos bombons em cada linha? 3, não é? Então, nós temos 3 na primeira linha, mais 3, mais 3. Certo? Vamos lá tentar resolver? Lá na quantidade lá. Vamos lá. Então, vamos para os bombons. Então, nós vimos que nós temos 3 linhas, né? Contendo 3 bombons em cada linha lá, em cada local lá. Então, se nós somarmos, né? 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Certo? Resolvemos através de quê? Da adição, né? Então, transformando essa adição na multiplicação, nós vamos ter, ó, 1, 2, 3 vezes o número 3, que é a quantidade de bombons em cada linha, ok? 3 vezes 3, 9, certo? Então, aqui a primeira linha, a segunda linha lá e a terceira, né?
3 bombons, mais 3 na segunda linha lá e mais 3 na terceira. No total, 9. Ok? Então, 3 vezes 3 é igual a 9. Certo, pessoal? Então, vamos lá ver o que diz a página 90. Adição de parcelas iguais. Para determinar quantas figurinhas o menino da página de abertura tem, podemos calcular a soma das parcelas iguais. Olha aí, igual como a professora fez. Como são 3 pacotes com 4 figurinhas cada, então nós vamos obter, né, ó, 3 pacotes contendo 4 figurinhas cada uma, né? Então, quantas vezes estamos somando as 4 figurinhas? Somamos as 4 figurinhas, ó, 3 vezes. Ou seja, olha aí, ó. Olha aqui o que foi que a professora fez, né? Lembrando lá na explicação, ó. Quantas vezes eu somei, né, as 4 figurinhas? 3 vezes, né, ó. 1, 2, 3. Aí, dessa forma, eu transformei em quê? Em multiplicação. E bem aqui, ó, usamos o símbolo X para representar o termo vezes em uma conta, ok? Olha aí. Se eu for transformar também essa palavrinha aqui em vezes, ó, eu posso substituir, ó. Tirando essa palavrinha vezes, eu posso fazer, ó, 3 vezes 4, que é igual a 12. Certo? Não esqueçam do sinalzinho aí da multiplicação. Vou repetir novamente. Usamos o símbolo X para representar o termo vezes em uma conta. Portanto, 4 mais 4 mais 4 é igual a 3 vezes o 4. Ou seja, 3 vezes, olha aí, ó, né? A palavra vezes foi transformado no símbolo, né? Que é vezes, que é o X. 3 vezes 4 igual a 12. Já na operação que acabamos de fazer, se chama, ó, multiplicação. Com ela podemos fazer somas maiores de maneiras mais simples. Interessante, não é? E como podemos representar o dobro de 2 com a multiplicação? E o triplo de 2? Então, como nós estamos falando em multiplicar, né? Nós também podemos falar em quê? Em dobro e também podemos falar em triplo. Certo? Quando falamos em dobro, podemos estar multiplicando um número por 2 vezes. Quando falamos em triplo, podemos estar triplicando, né? Ou seja, está multiplicando aí um número por 3 vezes. Então, quando falamos em dobro, estamos nos referindo a 2 vezes o número. E em triplo, estamos nos relacionando a 3 vezes o número. Ok? O dobro de 2 é 2 mais 2. Então, o dobro de 2 é 2 vezes 2, né? E o triplo de 2 é 2 mais 2 mais 2. Olha aí, novamente voltando à operação de quê? Da adição, né? Deixa eu só explicar aqui novamente. Olha aqui, ó. O dobro é 2 vezes. O triplo é 3 vezes, certo? Se eu tenho um número, vamos supor que eu tenho aqui o número 2, né? O dobro de 2 é quanto? 2 vezes 2, 4. Se eu triplicar o número 2, eu vou ter o quê? Ó? 3 vezes 2, 6, certo? Então, o dobro é 2 vezes o número, o triplo é 3 vezes o número. Certo? Vamos na página 91. Deixa a tia Edilândia só ler aqui, tá? Ó. Bem aqui fala, o triplo de um número é o mesmo que 3 vezes. Página 91 agora. Observe a caixa de bombons a seguir. Nós temos aqui uma caixa no formato retangular.
certo? E cada linha, ó, uma linha, 2 linhas e 3 linhas. Cada linha possui, ó, 5 chocolates, ó, 1, 2, 3, 4, 5 chocolates. 5 na primeira, 5 na segunda, 5 na terceira linha. Lembrando que se for aqui, ó, em pezinho, estamos falando de coluna. Deitadinho, estamos falando de linhas. Então, nós temos aqui, ó, 3 linhas, vezes 1, 2, 3, 4, 5, né? Cada linha possui 5. Então, se eu multiplicar 3 vezes 5, eu vou saber a quantidade que eu vou ter. Professora, mas se eu fizer de uma outra forma? A tia Edilândia calculou na forma, né, de linhas, né? Mas você pode estar calculando de uma outra forma. Você pode calcular na forma de colunas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 5 colunas vezes, ó, 1, 2, 3. 3. Cada coluna, ó, se eu for calcular por coluna, eu vou ter o quê? 3 unidades em cada coluna. Então, vamos verificar aí se a multiplicação, né, vai dar igual ou vai dar alterada, né? 3 vezes 5. Eu posso estar resolvendo também assim, né? Ó, 3 vezes 5. Eu posso estar fazendo, ó, 5 mais 5 mais 5. Então, vai dar o que aqui? 15. 3 vezes 5, 15. Então, eu utilizei o que? Ó, a forma da adição e encontrei o resultado. Mas na forma da multiplicação, 15 também. 5 vezes 3. 3, mais 3, mais 3, mais 3 e mais 3. 1, 2, 3, 4, 5. Já vai dar 15, né? 5 vezes 3, 15. Notem que o resultado, ó, foi o mesmo, certo? O resultado foi o mesmo. Então, podemos utilizar a ordem que quisermos na multiplicação. E o produto, ou seja, o resultado, vai ser o mesmo. Se trocarmos a ordem dos fatores, não vai mudar o produto, ou seja, o resultado, né? Ó. Podemos descobrir o número de bombons que há na caixa. Então, há 5 bombons em cada linha. Se são 3 linhas de 5 bombons cada, então 5 mais 5 mais 5 é igual a 3 vezes 5, que é 15 bombons. Podemos pensar de outra maneira. 5 colunas de 3 bombons. Olha aqui, ó, novamente, 3 mais 3 mais 3, 15 bombons, 5 vezes 3, 15, não é? Observe que bem abaixo nós temos 3 vezes 5 é igual a 5 vezes 3. Será que isso ocorre sempre? Assim como na adição, podemos utilizar a ordem que quisermos na multiplicação. E aí, os termos da multiplicação são chamados de fator e produto. No caso aqui é o primeiro fator, segundo fator. Nós temos 2 fatores aqui, certo? Multiplicando os 2 vai dar 15. O resultado é chamado de produto. E é isso, pessoal, tá certo? A aula de hoje, nós falamos sobre multiplicação, né? Nós podemos estar aí resolvendo algumas situações, alguns probleminhas, algumas operações, né? Envolvendo a multiplicação e também com ideias na adição. Mão na massa, vocês vão fazer em casa, tá bom? Página 92, vocês vão poder estar fazendo aí essa atividade em casa. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje, tá bom? Vamos nos aprofundar mais um pouquinho e na próxima aula a gente fala novamente sobre multiplicação, tá bom? Um abraço.